2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios. Falar um pouco sobre Paulo. Os meninos da escola dominical, as meninas agora, né? Porque só tem menina lá. Os meninos não estão indo, não estão frequentando muito bem. Mas as meninas da escola dominical vivem falando: Alexandre, você gosta muito de falar de Paulo, hein? Só fala de Paulo, só fala de Paulo. Aí chega no domingo à noite a gente fala de Paulo também. 2 Coríntios, capítulo 4. Quem encontrou, diga aleluia. Então vamos orar antes de ler. Fecha os teus olhos, deixa marcado sua Bíblia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença ainda essa noite, Deus, te louvamos e te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estar compartilhando a Tua palavra. Que o Senhor abra os nossos corações, faça da nossa terra uma terra fértil para receber essa boa semente, ó Pai, e que ela dê frutos, que ela multiplique, que ela prospere em nossas vidas, ó Deus. Senhor, que nós não ficamos presos a um esboço ou algo que foi preparado, Deus, mas que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para conduzir conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, tem esse momento, ó Pai, para ministrar segundo aquilo que é o Teu propósito para nossas vidas. É no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém. Paulo, ele sim tinha muita autoridade para falar sobre isso. Com certeza Paulo era o cara mais indicado para falar sobre desânimo e sofrimento. Você pode procurar na Bíblia muitas pessoas, muitos homens de Deus. E o interessante é que todos que você procurar na palavra de Deus, você vai ver homens que sofreram. Homens que passaram por diversas situações. Quando você vê os heróis da fé em Hebreus, capítulo 11, você não vai ver pessoas que foram heróis da fé porque conseguiram coisas com facilidade. Você vai ver pessoas que foram heróis da fé porque sofreram muito, mas mantiveram a sua fé em Deus. E aqui Paulo, ele vem trazer para essa igreja de Coríntio, na sua segunda carta, já no momento em que ele já tinha feito uma carta, porque era uma igreja problemática. Se você conhece a história, você sabe que a igreja de Coríntio era uma igreja problemática, porque Coríntio ficava situada numa região estratégica. Coríntio era próximo para se chegar por terra e era uma região de portos. Então também se vinha muita gente pelo mar. Então, o que acontece? Naquela região do mar Mediterrâneo ali, o que acontece com Coríntio? Recebe muitas pessoas de vários lugares. E pessoas de diversas fés. Pessoas que acreditavam judeus, pessoas que romanos que acreditavam em diversos deuses, gregos e pessoas gentis de várias e várias crenças, tudo naquele lugar. Então havia um pluralismo de fé muito grande naquela igreja, naquele meio daquele povo, naquela cidade. Então, a cada um que você encontrava, cada um tinha uma fé diferente. E isso bagunçava um pouco as coisas. E quando Paulo vai na sua viagem até Coríntio para formar a igreja, ele estrutura aquela igreja, ele dá os primeiros passos daquela igreja, ele começa a orientar aquela igreja. Porém, como havia muitas pessoas de diversas fé, de diversas crenças, a coisa ficou meio bagunçada. Chegou um tempo em que Paulo diz, na sua primeira carta de Coríntios, ele fala assim: vocês são piores dos que o que estão no mundo.
as coisas que vocês estão fazendo dentro da igreja, os relacionamentos sexuais que vocês estão tendo de promiscuidade dentro da própria igreja, é muito pior do que aqueles que não estão na igreja. E diversas vezes ele teve que orientar o povo daquela igreja a como conduzir um caminho correto. Ele vai embora, vai continuar suas viagens, e aí chega um relatório para ele de que a igreja ainda está bagunçada, então ele faz aquela primeira carta. Depois, ele também recebe as informações de que o povo estava criticando ele, falando que ele não era um verdadeiro apóstolo, porque ele não tinha andado com Jesus de fato na terra, como os outros apóstolos, e começa a criticar o ministério dele. Então ele escreve a segunda carta, e essa segunda carta, ele está com o seu coração dilacerado. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele se sente, por várias vezes você vai ver depois do capítulo 10, no capítulo 9, é aquele que a gente lê muito nos momentos de ofertas, ele fala um pouco sobre contribuição, mas no capítulo 10 em diante você vê quase que um desabafo de Paulo, falando assim: vocês acham que eu não tenho autoridade para estar falando do que eu estou falando? E começa a discorrer um pouco sobre sua vida e sobre tudo aquilo que ele já tinha passado, para mostrar que ele tinha sim propriedade naquilo que ele falava, que ele tinha que ser ouvido e respeitado. Mas era uma igreja muito difícil. E o que ele começa a dizer aqui nesses primeiros capítulos, e antes de dizer esses versículos que a gente leu aqui, ele começa a falar um pouco sobre as situações difíceis, as situações de morte, as situações de dor e de perda que ele passava. E ele começa a dizer sobre a grandeza de Deus em decorrência a tudo aquilo que ele passava como homem. No capítulo 4 ainda, se você ler um pouco adiante, antes na sua casa, leia, você vai ver ele falando assim, que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. E aí depois ele vem falar o porquê desse tesouro e o que esse tesouro provoca. E ele começa a dizer: nós muitas vezes somos angustiados, nós somos afligidos, nós somos caluniados, nós somos muitas coisas. Porém, nós temos um tesouro aqui dentro que nos mantém firme para continuar. Paulo então, ele começa e ele vem para esse versículo: por isso nunca ficamos desanimados. É um versículo até conhecido esse texto, por várias mensagens e muitas coisas. Se pega vários pedaços dele, né? Se pega o versículo 16, pega o versículo 17, o versículo 18, mas eu fiquei muito tocado quando eu já li. Por isso nunca, ele diz, por isso nunca ficamos desanimados. E isso me fez pensar um pouco sobre o que ele estava querendo dizer com isso. Isso me fez pensar um pouco no meu cristianismo. Isso fez pensar um pouco na minha própria vida. Porque eu acredito que seja muito difícil para qualquer um de nós dizer: nunca ficamos desanimados. Como nunca desanimar? Sendo que diariamente a gente é posto à prova. Sendo que diariamente acontecem situações e notícias que nos abalam. Sendo que todos os dias acontece 1 milhão de coisas. Simplesmente parece que acontece tudo para a gente desanimar. Passa dia e vem outro dia, e aí você vem na igreja, você ouve a palavra, você sai lá, tal, você sai motivadão, você fala: não, agora vai. E aí acontece alguma coisa e você fala: meu, não foi. E aí a gente desanima. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como que a gente consegue ter uma vida cristã para não desanimar. Como que a gente consegue tocar os nossos dias, tocar a nossa vida e as circunstâncias que estão ao nosso redor, sem que a gente desanime. Em Filipenses, capítulo 3, Paulo ele fala um pouco daquilo que ele era antes da sua conversão. E isso é uma coisa que eu quero tocar antes mesmo de entrar mais profundo nesse próprio texto. Porque um dos pontos que eu até anotei é que a gente não desanima porque quando a gente sabe que a gente está no caminho certo. Quando a gente sabe que está fazendo a coisa certa, a gente não desanima. Mesmo que as coisas pareçam contrárias. A gente não desanima porque a gente sabe aonde os nossos pés estão firmados.
Jesus diz que ele conta uma parábola falando: havia um homem que fez a sua casa na rocha, enquanto o outro fez a sua casa na areia. Veio as ondas, veio a tempestade, e a casa que estava na areia, ela se desfez, porém a casa que estava na rocha, ela permaneceu. E sabe o que isso quer dizer para nós? Jesus já estava dizendo: as ondas e as tempestades virão para todas as casas. O que muda é que alguma casa vai estar firmada na rocha, e essa casa permanecerá diante da tribulação que vem sobre ela. Mas a casa que ficou firmada sem um alicerce bem feito, ficou firmada na areia, naquele terreno irregular, ela foi levada pela tempestade. Então a gente precisa entender aonde está firmada a nossa casa, aonde está firmada as nossas raízes em Deus, aonde nós estamos firmados, para que a gente possa dizer como Paulo: eu não desanimo, eu não vou desanimar. E eu, pensando sobre isso, eu só pude chegar a uma conclusão: de que nós não vamos desanimar quando nós realmente conhecemos o Deus que nós servimos. Não tem outro jeito da gente não desanimar se a gente não olhar para Cristo. E por que eu digo olhar para Cristo? Porque a gente tem toda uma história bíblica para nós. Nós temos toda uma Bíblia, e toda essa Bíblia nos revela Cristo. O Antigo Testamento, a antiga aliança, toda ela foi preparada para revelar quem era Cristo. A Bíblia diz que Cristo foi preparado por Deus antes da fundação do mundo, já imolado para o sacrifício, antes de que o mundo fosse criado. Ele já estava preparado. Toda a história bíblica vai nos levando e nos conduzindo para o momento em que Cristo fosse nascer, viver, morrer e ressuscitar por nós. Então nós temos que entender que a nossa fé tem que estar firmada nesse Cristo. Muitas vezes, alguns de nós viemos à igreja, é algo até um clichê, né, que as pessoas falam: quem não vem pelo amor, vem pela dor. O que a gente tem que entender é que, independente de você ter vindo pelo amor ou pela dor, e talvez a dor que te trouxe aqui foi tirada, porque o nosso Deus faz isso sim, Ele tira as dores, Ele muda as nossas vidas. Mas o que você não tem que ficar firmado é que Deus vai sempre fazer tudo o que você quer, porque muitas vezes pode ser que você espera alguma coisa e essa coisa não virá. E aí, quando isso acontece, você não pode desanimar. E é por isso que a gente tem que estar os nossos pés firmados em quem é o nosso Deus, em quem é a nossa rocha. Porque a hora que a gente conhece verdadeiramente o nosso Deus, a gente sabe que, independente do que esteja acontecendo, eu estou tranquilo, eu sigo para o alvo. Eu digo como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, ele fala assim: eu esqueço as coisas que para trás ficaram e eu prossigo para a frente, para o alvo, para a soberana vocação de Cristo Jesus. Porque eu sei que desde já há uma coroa preparada para todos aqueles que amam a Deus, para todos aqueles que esperam a Deus. Então Paulo, ele era uma pessoa que ele era o cara da nata, da sociedade. Ele foi um cara que tinha tudo ali, estudou nas melhores escolas de Jerusalém, estudou com os melhores professores, diz a Bíblia, aos pés de Gamaliel. Ele foi um judeu fervoroso. Ele diz, quanto à disciplina da lei, ele era fariseu, perseguidor daquilo que ele considerava uma heresia. Tudo aquilo que ele considerava que era errado, ou seja, o cristianismo era errado, porque até então ele não considerava que Jesus era o Senhor e Salvador, então aquilo era uma blasfêmia. Então ele perseguia todos aqueles que se diziam cristãos fervorosamente, porque ele estava fazendo aquilo que era a convicção do coração dele. Era um cara exemplar. Porém, um dia, ele estava num caminho chamado caminho de Damasco, e uma luz aparece para ele, o próprio Jesus. Ele cai do cavalo, ele e seus companheiros, e ele ouve diretamente Cristo falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então, naquele momento, ele se converte a Cristo, ele conhece Jesus e ele se converte. E eu acho muito lindo que em Filipenses capítulo 3, ele diz assim:
Sabe tudo isso? Todo o meu currículo? Sabe? O fato de eu ser o cara, o fato de eu ter estudado aos pés de Gamaliel, o fato de eu ter perseguido a igreja, o fato de eu ter sido circuncidado ao 8º dia, o fato de eu ter feito tudo bonitinho conforme mandava a lei, eu considerei tudo isso como um esterco. Eu considerei tudo isso como nada. Eu considerei tudo isso como perda de tempo. Porque agora eu conheço aquilo que realmente vale a pena. Agora eu conheço Jesus que realmente vale a pena. E é isso que eu queria que você pensasse um pouco nesse momento. Será que você pode dizer que tudo aquilo que passou na sua vida, até o momento que você conheceu a Cristo, realmente não valeu de nada? Será que Cristo é tão importante para você essa noite, que você pode dizer assim, realmente, nada do que eu fiz antes de conhecer a Cristo teve alguma importância para mim, porque agora eu conheço a verdade. Agora eu conheço Cristo, que é realmente o amor da minha vida. Agora eu conheço Deus que eu posso adorar e servir, porque Ele é, e nada mais do que isso. Eu posso servir a Deus, porque Ele é Deus, independente das circunstâncias que estejam ao meu redor. Ele é Deus e pronto. Eu posso viver um evangelho, porque realmente agora eu sei que existe um Deus que deixou a sua glória, sabe? E não existe outro Deus. A gente cantou aqui na música Tempos Melhores, não há outro como tu, não há outro Deus igual a ti. Por que que não há? Porque nenhum Deus se dispôs a deixar o seu lugar de tranquilidade, o céu, o lugar de descanso, vamos dizer assim, o lugar do ar-condicionado, o lugar da TV a cabo com 900 canais, deixou tudo que tinha de bom para vir na terra, para nascer como pobre, para sofrer aqui na terra, para ser humilhado, desprezado, sabe? Abra sua Bíblia em Mateus, a gente vai ler só um pedacinho, Mateus 27, rapidinho, só para você entender um pouquinho do que aconteceu com Cristo. Não estava no esboço, mas é importante a gente ler isso. Mateus 27, do versículo 27, rapidinho. Minha versão é a linguagem de hoje, pode ser um pouco diferente, diz assim: depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador, reuniram toda a tropa em volta dele, tiraram a roupa. Olha, pensa, nós estamos falando do teu Deus, o Deus que você adora, que você serve. Olha só o que fizeram com ele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheias de espinho e puseram na sua cabeça. E colocaram um bastão na sua mão. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e caçoar, dizendo: viva o rei dos judeus! Cuspiram nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça com o bastão. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas e o levaram para o crucificarem. Você acha que Deus precisava passar por isso? Você acha que Jesus precisava passar por isso? Você acha que ele precisava aceitar ser cuspido, tomar pancada na cabeça, tomar tapa, chicoteada e tudo mais que torturaram ele? Como que Jesus aceitou isso tudo? Eu vou te falar, ele aceitou tudo isso porque ele queria te salvar. E só por isso que ele aceitou tudo isso. Há um momento quando os soldados estão indo prender ele, Pedro chega, tira a espada, quer brigar com o soldado. Jesus fala assim: ei, você acha que se eu não quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele mandaria legiões de anjos, acabaria com tudo isso aqui agora? Se Jesus quisesse, Ele interrompia isso tudo na hora. Se Jesus falasse assim: chega meu, não está valendo a pena esse povo não. E deixa eu te falar uma coisa, Ele sabia porque em Efésios diz, que antes da fundação do mundo, Deus já tinha predestinado cada um a sua salvação. O que eu quero dizer com isso? É que Jesus não estava só salvando aqueles que estavam vivos naquele tempo.
Jesus conseguia ter a plena noção de que você viveria em 2017, estaria dentro de uma igreja, e você seria sim salvo e alcançado pelo sangue dele, que foi derramado há mais de 2000 anos atrás. Então quando ele estava nesse momento, ele sabia de você também. Então ele sabia de cada um de nós, e ele aceitou passar por tudo isso, para que você fosse salvo e tivesse o direito à eternidade. Esse é o principal ponto da sua vida. Isso é o que você tem que ter como base para tudo, para o seu alicerce. Jesus morreu por você, para que você vivesse pela eternidade com Ele. Isso basta. E isso basta. Passar por isso que Ele passou. Mal aguentava carregar a cruz. Tiveram que chamar um homem para ajudar a carregar a cruz, porque ele não tinha mais força, de tanto que ele apanhou. E ele podia ter acabado com tudo aquilo a hora que ele quisesse. Mas ele continuou até o fim. E ele, quando estava lá pendurado na cruz, no final ele diz: Pai, está consumado, eu terminei o que eu tinha que fazer para que o povo fosse salvo. Eu terminei o que precisava ser feito para que todos fossem salvos. E aí Paulo diz assim: por isso não desanimamos. Mesmo, e aí eu vou continuar o texto, mesmo que o vosso corpo vá se gastando, sabe, mesmo que você está ficando cansado, a idade está chegando, você está ficando fadigado com tudo que está acontecendo, o teu corpo aqui que é mortal, ele vai se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. O teu espírito vai crescendo todos os dias. Todos os dias o teu espírito não fica velho. Tua carne fica, mas o teu espírito não envelhece. Ele continua sendo novo e renovado todos os dias. É como as células que vão se renovando e novas células vão nascendo enquanto as células vão morrendo. O espírito vai se renovando todos os dias e ficando mais forte. E como que ele vai ficando mais forte? Porque você vai se alimentando da palavra. Porque você vai se alimentando desse Deus. Você vai se alimentando em oração. E quando isso vai acontecendo, o teu homem de corpo de fora, ele está se envelhecendo, ele está apagando com o tempo, porém, o teu homem de dentro está chegando cada dia mais perto de Deus, e isso vale a pena. E aí ele diz que essa pequena e passageira aflição que sofremos vai trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. É como comparar um grão de areia com uma montanha. Não dá para comparar o tamanho da nossa pequena tribulação com o tamanho da glória que Deus tem reservado para nós. O tamanho da glória que essa tribulação vai gerar para as nossas vidas. É por isso que também em Coríntios, Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano algum, não penetrou em nenhum, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que esperam nele. Você consegue ter noção disso? Que ninguém sabe o tamanho daquilo que virá, daquilo que Deus já preparou para nós. E é por isso que a gente vai lendo aqui, ele vai falando assim: meu, você está sofrendo essa tribulação, eu estou passando por essa aflição, porém isso não se compara com aquilo que Deus já tem reservado para a gente. E aí ele vem, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem. E é isso que eu quero parar um pouquinho aqui. Nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque o que se vê é passageiro, sabe? Eu sei que e esse é um conflito pessoal que eu tenho. Muitas vezes eu paro para pensar, eu falo assim: meu, por que eu me gasto tanto? Eu me gasto tanto, a gente se gasta tanto para conseguir alguma coisa aqui, e tudo isso que a gente conquistou aqui, vai ficar aqui, não é eterno, sendo que Jesus sempre falou assim: meu, foca nas coisas lá do alto, pensa nas coisas lá do alto. E isso não é uma visão só de Jesus. Não foi Jesus que chegou e começou a filosofar de uma forma assim: não, pense na eternidade. Isso sempre foi assim, desde Moisés. Olha só, o tabernáculo, quando Deus deu todo... Porque, eu não sei se você sabe, mas a ideia do tabernáculo foi toda de Deus. Deus chegou e falou assim: Moisés, construa um tabernáculo, ele vai ser assim, 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 e detalhou como que ia ser aquele tabernáculo.
E o tabernáculo ele era lindo. Ele vivia no deserto, no meio da poeira, da sujeira, mas ele era impecável. E aí tem um detalhe muito, muito peculiar no tabernáculo. A cortina, a parte superior do tabernáculo, havia desenhos maravilhosos, que as pessoas entravam e ficavam admirando para o alto daquele tabernáculo, enquanto o chão do tabernáculo era terra pura. Deus nunca mandou fazer nada de diferente no chão do tabernáculo. Deus falou, o chão é chão, mas o teto vai ser maravilhoso. O teto vai ser todo costurado, todo assim tal, e fez aquela coisa maravilhosa em cima no tabernáculo. Que as pessoas entravam, eu tenho um programinha que você pode ver réplicas do tabernáculo, você vai ver o desenho de nuvens e tal, aquela coisa maravilhosa assim no teto. Por que isso? Isso segue aquilo que Paulo diz em Colossenses, porque nós olhamos para o alto, o lugar onde Cristo vive. Deus já desde aquela época ele já estava querendo dizer o seguinte: o chão não tem glória nenhuma, não tem glória no chão, mas olha para cima que você consegue ver toda a glória que Deus tem para você. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Santo, santo, santo. Em Colossenses ele diz assim: vocês que já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, o lugar onde Cristo vive. E é por isso que a gente olha para o alto, e a gente fala assim, a gente olha para o alto, como o próprio salmista diz: levanta os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do céu, o meu socorro vem de lá, sabe? Porque nós, quando passamos pelas circunstâncias adversas de nossa vida, nós não temos nada o que fazer. Muitas vezes, quando você tem alguma coisa que você consegue fazer, você faz. Simplesmente isso. Se eu posso correr atrás, eu estou precisando de alguma coisa, eu posso correr atrás, eu vou. Mas tem circunstâncias das nossas vidas, que você está de mãos atadas, você fala, não tenho o que fazer aqui. Então eu olho para o céu. Eu olho nas coisas que não se veem, porque tudo que eu posso ver com os meus olhos é temporal e passageiro. Tudo que eu posso ver com os meus olhos vai acabar, essas cadeiras vão acabar, esse púlpito vai acabar, o microfone vai acabar. Porém, o Espírito, a glória, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, as coisas eternas, a fé, essas coisas, o amor, essas coisas nunca acabarão. E é por isso que ele fala assim: foca naquilo que não se vê, porque o que não se vê será eterno para você. Aquilo que não se vê não vai te decepcionar. O que te decepciona? O que te desanima? São as coisas que se veem. Eu nunca vi quando a pessoa fala assim: eu estou desanimado com Deus. Por que a pessoa desanimou com Deus? Sempre tem algum motivo, e o motivo é alguma coisa visível. A pessoa não fala assim: estou desanimado com Deus porque no invisível a minha não sei o que da fé. Não tem essas filosofias. A pessoa desanima com Deus porque ela não conseguiu o carro que ela queria, porque ela não deu certo o emprego, porque alguma coisa aconteceu que ela não queria. Ela achou que ia receber alguma coisa, não recebeu, e ela desanima. Mas ela não desanima com Deus porque Deus mentiu para ela, porque Deus não é homem para mentir, e aquilo que Ele fala, Ele cumpre. A pessoa não desanima com Deus por causa dessas coisas, ela desanima com Deus por causa das coisas visíveis. Então, se a gente conseguir entender que o nosso foco é o invisível, a gente não vai mais desanimar, porque no invisível Deus nunca falhará. E isso é importante a gente entender. Só para, se você está com essa Bíblia aberta em 2 Coríntios, rapidinho, o capítulo 11 de 2 Coríntios. Já vou partir para o final, só para a gente conseguir admirar um pouquinho mais esse Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 5 vezes 40 açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes. 3 vezes Paulo, que entrou em barco, 3 vezes afundou.
Se o cara não tem fé em Cristo, ele fala assim, meu, é perseguição, o mundo está conspirando contra mim. Porque o cara entrava num barco, o barco afundava. É igual teve essas brincadeiras agora que se o Sérgio Moro entrar no avião, você sai fora. Se você entrasse num barco com o Paulo, meu, você vazava, porque era certeza que ia afundar aquele negócio. Uma noite e um dia, passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, em muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Só para parar aqui um pouco, mesmo ele falando tudo isso, ele continua dizendo, porém, não desanimamos. Será que se a gente passasse por tudo isso, a gente desanimaria? Será que se a gente fosse pego em açoites, alguém falasse assim, ó, vamos te açoitar, você não ia falar, meu Deus, eu estou fazendo tudo certinho, por que eu estou tomando açoite? Paulo conseguia entender que tudo tinha um propósito e que Deus não perde o controle de nada na história, sabe? Então, se as coisas às vezes não estão dando certo como aparentemente você esperava, às vezes é porque Deus tem um plano diferente daquilo que você está esperando e você ainda não conseguiu entender, porque em Jeremias diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então nós não podemos chutar o balde, porque as coisas não saem do nosso jeito, mas nós temos que continuar tendo fé em Jesus Cristo, porque Ele foi até o fim por você, e o mínimo que você pode fazer é ir até o fim por Ele, porque Ele é digno de todo louvor, toda adoração que nós podemos dar. Tudo o que te faz desanimar está aqui, na terra, é o visível. Pedro, tem um momento em que ele está no barco, e Jesus vem aparecendo andando sobre as águas. E aí Pedro fala assim, eles estão com medo, falando que é um fantasma. Jesus fala, não, sou eu. E Pedro fala assim, se és tu, mestre, me dê ordem para que eu ande também sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas. Que vamos dizer assim, muitas vezes usado como a nossa caminhada cristã, né? É um andar sobre águas. E Pedro começa a andar, mas a história bíblica relata que no momento em que Pedro começa a olhar para as ondas, começa a olhar para o vento, começa a olhar para um monte de coisa, e para de olhar para Jesus, ele começa a afundar. Ele começa a afundar e ele começa a se afogar, porque simplesmente ele parou de olhar para o foco, ele parou de olhar para aquilo que ele devia olhar. O que a Bíblia está nos ensinando? Da mesma forma que já está sendo falado aqui, se você desviar o teu foco e começar a olhar para as coisas que não estão dando certo, a tua fé começa a falhar, a tua fé começa a fraquejar, e aí você começa a afundar. Mas graças a Deus, que Jesus Cristo está sempre próximo. E assim como Jesus Cristo resgatou Pedro, porque quando a fé falha, o amor de Deus nos salva. Então Pedro começou a afundar porque a fé dele já estava falhando, mas Jesus Cristo com seus braços de amor foi lá e resgatou Pedro do mar, colocou ele no barco e falou assim, Pedro, por que duvidastes? Porque tivesse pouca fé, sabe? Não é porque as ondas sobem alto. Quando eu estou dando ordem para você caminhar sobre o mar, não importa que as ondas estejam vindo alto, você continuará caminhando, porque eu estou te guardando nisso. Aquilo que Deus te mandou fazer, Ele está te guardando nesse caminho. É fato. Gostaria que você fechasse seus olhos. Em Filipenses, em 2 Coríntios também diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Nós somos cidadãos do céu. Por isso que a gente tem que continuar olhando para a nossa pátria. A Bíblia nos chama muitas vezes de embaixadores do reino de Deus. E sabe o que é isso, um embaixador?
ele vive em um outro local. Ele vive num local que não é o local dele. A nacionalidade, a pátria dele é uma, mas ele está vivendo numa outra pátria, temporariamente. E o que acontece com o embaixador? Ele está vivendo numa pátria que, se aquela pátria onde ele está morando estiver passando por uma circunstância difícil, ele vai estar passando por uma circunstância difícil. Porém, os olhos dele estão na pátria que ele pertence, porque aquela pátria que ele pertence é quem garante ele. Aquela pátria onde ele pertence, aquela lá pode estar passando por bonança, então ele pode ficar tranquilo, mesmo em meio àquela tribulação, porque ele sabe que aquela tribulação não pertence a ele. Sabe, essas coisas que têm acontecido no mundo, essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as coisas que acontecem em nosso meio, isso tudo não pertence a nós. Isso tudo é passageiro, é efêmero. Nós não podemos ser como Salomão, que chegou no final da sua vida e escreveu o livro de Eclesiastes. E o que tem acontecido é que parece que até hoje as pessoas têm sido como Salomão. Todo mundo chega no final da vida e escreve o seu livro de Eclesiastes, para chegar e dizer: ai, se eu pudesse voltar atrás, ai, se eu pudesse ter feito diferente, ai, se eu pudesse ter vivido de outra forma, ai, se eu tivesse feito outras escolhas, ai, como tudo foi vaidade, ai, como eu desperdicei meu tempo trabalhando. É aquela música epitáfio, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter ficado mais com as pessoas, ter feito tudo de outra forma. Mas agora é tarde para ficar se lamentando. O que eu quero dizer? Nós devemos viver hoje. Nós devemos viver o hoje. Viver o hoje da forma que Cristo preparou para nós vivermos. Devemos viver o hoje com a consciência de que Ele nos ama. Devemos viver o hoje com a consciência de que nós não vamos ficar desanimados, porque a nossa pátria é o céu e Ele está guardando as nossas vidas. Nós vivemos o hoje sabendo que Jesus Cristo foi até o fim por nós. Nós vivemos o hoje sabendo que Ele arrebatou os nossos corações. Talvez você já esteja na igreja há algum tempo, talvez não se lembre como foi o dia em que Jesus Cristo arrebatou o seu coração para Ele. Aquele dia em que você estava na igreja e a mensagem chegou tão forte no teu coração que você falou assim: eu não posso mais ficar sem ouvir a mensagem de Deus, eu não posso mais ficar sem Jesus Cristo, eu não posso mais ficar sem esse Deus, e você resolveu entregar a sua vida. E talvez com o tempo você começou a desanimar e você já não lembra mais de como isso esquentou no teu coração, de como a palavra de Deus fervia no teu coração. Mas é isso que você tem que se lembrar hoje, para que você não desanime. De que a mesma palavra que aqueceu o teu coração há não sei quanto tempo atrás, é a mesma palavra que tem sido pregada hoje. É o mesmo Deus que está vivendo hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo hoje. A Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda. Nós mudamos, nós gostávamos de uma coisa, hoje eu gosto de outra. Eu fazia de um jeito, hoje eu faço de outro. Porém Deus é o mesmo. A sua palavra é perfeita. Tudo que Ele fez é perfeito. E Ele tinha tudo preparado. A tua história toda é escrita. Paulo diz que nós somos como cartas vivas na mão de Deus. Onde a gente vai, nós anunciamos a grandeza de Deus, porque a grandeza de Deus pode ser vista através de nós, porque o nosso rosto brilha pela grandeza do Espírito Santo, dessa segunda aliança que Ele fez. Tudo isso é o que importa para nós. Tudo isso é o que importa para as nossas vidas. Que esse Deus é eterno, que esse Deus é bondoso, que esse Deus é poderoso, que esse Deus venceu a morte, venceu o inferno, venceu os demônios, venceu principados e potestades, pisou na cabeça de todo o mal, simplesmente para que você fosse livre, simplesmente para que você vivesse aquilo que Ele tem de melhor para você. Aleluia, Jesus. Jesus aceitou padecer numa cruz, morrer esgotado, asfixiado e com tanto sofrimento, simplesmente porque Ele tem em você aquilo que era o objetivo dele, a salvação dos filhos de Deus. Deus agora te fez filho dele por meio de Jesus Cristo. Você é filho do Criador, você é filho do Pai eterno, você é filho de Deus. E em Jesus Cristo Ele revela toda a bondade de Deus,
A bondade de Deus que via uma viúva chorando pelo seu filho que estava morto, ele ia lá e tocava no esquife e falava assim: vai viver, mãe, vai viver de novo. Sabe? Aquele que via um leproso que não era tocado por ninguém, e ele fazia questão de curar aquele leproso tocando nele, para falar assim: aquilo que os homens não podem fazer, Deus pode fazer. E restaurava não só o físico, mas restaurava as emoções daquele leproso. Esse é o Jesus que revela a Deus, que é bondoso, que viu uma mulher que era levada para ser apedrejada, e as pessoas testando ele, falando assim: ó, a lei manda apedrejar, e você, o que você fala? Essa mulher estava pecando, pecadora, merece pedras. E Jesus falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E foi lá e deu amor para aquela mulher e falou assim: ó, ninguém está te condenando, eu também não estou te condenando, só vai e não peques mais. Esse é o Deus que muitas vezes nós afastamos pessoas deles, com legalismos, com coisas, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas Jesus Cristo em toda a sua simplicidade só falava assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. É assim que Jesus agia, sem parafernálias, sem pirofagias, sem grandes coisas. Ele ia lá e se misturava no meio da multidão, e ele era tão humano. Ele era Deus, mas ele era tão humano com os humanos que ele nos ensinou como nós devemos ser humanos com o próximo. Jesus, ele passava tão desapercebido que os romanos tiveram que pôr um sinal para descobrir quem que era ele, para prender ele. Se fosse fácil identificar Jesus, todo mundo já tinha prendido ele, mas eles teve que ir lá para Judas, pagar para Judas ir lá dar um beijo, combinar um negócio para falar assim: ó, aquele que eu beijar, aquele é Jesus. Porque Jesus, ele era tão simples que ele se disfarçava no meio da multidão. As pessoas não conseguiam ver que ele era, sabe, ele não andava como se fosse o cara, numa carruagem importada, com apóstolos de seguranças. Não, ele era simples para tocar nas pessoas e ser tocados por elas. E ele continua sendo esse Deus que quer ser tocado e que quer tocar. Essa noite você está aqui, tendo toda a oportunidade de tocar nele e ser tocado por ele. E quando ele toca em você, a sua vida muda completamente. E aí você vai poder dizer como Paulo: eu não vou desanimar, porque eu tenho em mim a maior riqueza que eu posso ter, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Você fique de pé no seu lugar. Fique de pé, feche os seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos cantar o último louvor. Essa mensagem foi muito simples. E o objetivo dela é que você realmente não desanime. Não desanime. Quando você pensar em desanimar, olha para o céu. Olha para Cristo, que está sentado à direita de Deus, que passou por problemas assim como você passou. Ele passou por injúrias assim como você passou. Passou por traições assim como você passou. Mas ele venceu todas essas coisas. E ele está sentado à direita de Deus intercedendo por nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, Senhor, nós só queremos entregar o nosso ser totalmente a Ti. Nós queremos entregar os nossos olhos, os nossos corações, as nossas condutas a Ti, Senhor, para que a gente não desanime, para que a gente não fique pensando que as coisas não estão dando certo, que é uma conspiração contra nós, mas que a gente entenda que nada sai do Teu controle, que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, que nós estamos vivos porque o Senhor acredita em nós ainda, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para nós e nós temos a eternidade ao nosso lado. Senhor, muito obrigado pelo Teu sacrifício. Nós queremos somente tentar, dentro do mínimo que nós podemos, é Te fazer feliz. Nós queremos, dentro do mínimo que eu posso, é Te fazer feliz, Senhor, com o nosso modo de viver, com o nosso modo de ser, com o nosso modo de andar, com o nosso modo de agir. Que a gente consiga, como dizem Hebreus, fazer o sacrifício que Te agrada, que é cuidar do próximo, que é ter amor para o próximo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, enche-nos com Teu Espírito Santo cada dia mais, fortalece a nossa vida em Ti, e que os nossos pés sejam firmados na rocha eterna, para que realmente possa vir onda, possa vir o que vier, mas a gente vai continuar firmado em Ti, sabendo que o Senhor tem uma eternidade, que o Senhor tem algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou em coração humano algum, que o Senhor tem para nós uma eternidade de alegria, onde não haverá
haverá mais choro, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais nada de ruim, mas onde o Senhor preparou moradas para o teu povo, ó Deus. Nós te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pessoal do louvor, em João 14, ele diz que ele foi e preparou uma morada para você. Ele foi primeiro e preparou um lugarzinho para você. Mas você só chega lá se você vencer o desânimo. Então hoje, deixa tudo para trás e prossiga para o alvo. Prossiga para Cristo. Prossiga para o teu Salvador, para o centro de todas as coisas, que é Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nesse espírito. E nós vamos declarar através deste louvor a aliança que Deus tem conosco. A aliança foi renovada em Jesus quando o seu sangue foi derramado. Deus tem um pacto, Deus tem uma aliança, Deus tem um concerto com nós. Ele disse que Ele faria uma aliança com o seu povo. Ele não cansaria de nos fazer o bem a nós, aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Então nesse cântico nós vamos estar trazendo à existência o poder dessa palavra, uma palavra de aliança. Busque o poder desse pacto que está em Jesus Cristo hoje, na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. A força, o poder está no nome de Jesus. Deus de paz, que guarda as tuas promessas, que cumpre a sua palavra e guias meu destino. Deus de paz, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Aleluia. Deus de paz, guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de paz, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou É a aliança que foi feita em Jesus. intimidade, ao abrigo de tua glória possa estar. Esse é o desejo do nosso coração. A ti Cada vez mais perto, Deus. devo a santidade, estou maravilhado ante a ti. O amor Oh, grande Deus. nunca mais serei igual ao sair desse santíssimo lugar. Deus de paz, que guarda as tuas promessas, que cumpre a tua palavra e guias meu destino. Deus de paz, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou Deus maravilhoso. É por tudo que Ele conquistou, meu amado, na cruz. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Senhor. Graça e
isso, meu amado. Bem pertinho, junto com Ele. Ele em nós e nós nele, meu amado. Esse é o segredo. Nunca mais serei igual ao sair deste santíssimo lugar. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra. Confio em tuas promessas. Eu confio, meu amado. Descanso em tua palavra. A tua graça. Tua graça estou aqui. Somente por Ele, para Ele. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra. Tem descanso. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, com tua graça estou aqui. Somente por isso. É pela graça. Sou o que sou pela sua graça, Senhor. Somos o que somos pela sua graça. Oh, aleluia! Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso. Aleluia! Aleluia! O que Deus tinha para falar, Ele já falou essa noite, meu amado. Apenas confie no Cristo que você professa. Leve o poder dessa palavra, que ela se cumpra sobre a sua vida e descanse o seu coração. Que o Senhor nos leve em paz, que Ele nos livre do mal, que seja uma semana de vitória, de conquista, de renovo e de força. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre toda a sua casa, sobre a família, sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Dá um abraço ao seu irmão e fala: foi muito bom estar com você aqui esta noite.